Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. O TN1 abre com o protesto de enfermeiros que se mobilizam contra a suspensão do piso salarial da categoria. Gente, o Luciano Rosetti acompanhou o protesto no Hospital Dório Silva, na Serra. Luciano já está aqui com a gente para explicar. O Luciano, tem cirurgia sendo desmarcada por conta aí da paralisação dos profissionais? Boa tarde para você. Pois é, minha amiga, boa tarde para você, para o Jorge, para o amigo e para a amiga do TN que nos acompanham. Exatamente, tem cirurgia sendo cancelada e remarcada. Mas só que hoje teve uma onda de protestos de profissionais da enfermagem, técnicos da enfermagem também, em todo o Espírito Santo. Teve em Colatina, teve no último dia 7 aqui na Terceira Ponte, em Vitória, e teve hoje lá em frente ao Hospital Dório Silva, na Serra. Os profissionais fecharam a pista em frente ao hospital, protestando, gritando palavras de ordem com faixas, cartazes. Por quê? Porque eles estão revoltados por não terem mais o piso salarial aumentado. O valor seria de R$ 4.750. Esse valor foi inclusive sancionado pela Presidência da República, mas só que o ministro do STF acabou barrando esse novo valor que eles passariam a receber. E por causa disso eles estão, claro, revoltados e fazendo essa onda de protestos, pela categoria, enfim. A gente vai ver agora algumas entrevistas que nós gravamos lá, eu e o Bruno Passos, nós fomos acompanhar esse protesto em frente ao Dório Silva, gravamos algumas entrevistas e o pessoal está revoltado. Vamos ver. Eles nos dão assim nas nossas mãos o nosso salário, o nosso piso tão desejado há 30 anos, lutado, sancionado, votado, e a gente sempre na correria, na luta, de frente com a pandemia, enquanto muitos estavam sentados nos seus sofás, dentro dos seus escritórios, em home office, nós estávamos na luta, buscando a salvação, a saúde. A maioria dos enfermeiros, eles ganham 2.300 e poucos reais para 40 horas, Então essa luta não é só pela nossa valorização profissional, essa luta é para homenagear também aqueles profissionais da saúde, o pessoal da enfermagem que faleceu durante a Covid. E a gente quer aproveitar para pedir perdão para a população do transtorno que a gente está causando. Mas para a gente conquistar alguma coisa, para a gente ser ouvido, a gente precisa desse movimento. Pois é, está aí toda a revolta dos profissionais de enfermagem, técnicos também, em frente ao Hospital Dório Silva, na Serra. E isso acaba acarretando, como a gente falou agora há pouco, em atrasos, cancelamentos de cirurgias, enfim, procedimentos, consultas. Aí o que acontece? A gente acompanhou a história da dona Adalci, que é uma senhorinha aposentada de 70 anos, que ela tem um problema, que ela tem um cisto na bexiga. Tem mais de 2 anos e meio que ela vem tentando essa cirurgia e não consegue. Primeiro não conseguiu por causa da pandemia. E quando ela finalmente conseguiu, cirurgia marcada para hoje e acabou sendo cancelada por causa dessa onda de protestos, Ela também, coitada, está revoltada. Vamos ver a situação dela. Dói demais, me incomoda demais. E quando eu consigo as coisas, dá errado. Mais de 2 anos que eu estou aguardando pela cirurgia. Por quê? Porque primeiro veio a pandemia. Quando eu consegui dar entrada, eu dei entrada na Santa Casa. Na Santa Casa não estava dando certo, porque estava demorando demais. Estava tudo encaminhado, deu certo no Dório Silva. Aí quando chegou hoje que eu fui me internar para operar, não deu certo porque os enfermeiros entraram em greve. Fiz o teste Covid, fez tudo. Tava tudo prontinho já para operar. Eu ainda falei com ele, eu fico aqui, não tem problema não. Ela falou, mas você não vai ficar aqui em jejum até 8, 9 horas da noite, por causa da greve dos enfermeiros. Como é que a senhora se sente? Mal, muito mal, tá? Eu acho que a saúde da gente, em primeiro lugar. E agora, o que eu faço? Vou para casa até quando? Pois é, que situação, coitada, A gente tem que entender os dois lados, O lado dos enfermeiros e o lado dos pacientes que acabam precisando, Bom, vamos às notas e respostas que temos para atualizar o amigo do TN sobre as informações. Bom, a posição do STF é a seguinte: por 7 a 4, o STF suspendeu a lei que criou o piso salarial para a enfermagem. O Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão dos pagamentos do piso até que os cálculos sobre as maneiras de financiar a nova lei sejam feitos. Então, resumindo, temos que aguardar
né, não só a gente da imprensa, mas principalmente também os profissionais técnicos da enfermagem e enfermeiros também. Todo mundo vai ter que aguardar. Posição do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, o COREN. O COREN reconhece a validade das reivindicações dos profissionais de enfermagem, em especial a efetivação desse novo piso salarial. Então, o Conselho Regional apoia a manifestação dos enfermeiros. Já a diretora do Sindisaúde, Elbia Miguel, ela diz que a categoria dos técnicos da enfermagem e auxiliares também é solidária às manifestações dos enfermeiros em todo o Espírito Santo e todo o Brasil também. E ressalta que hoje vai ter uma reunião às 4 da tarde na Praça do Papa para definir esse apoio e os rumos dos protestos. Mas talvez você esteja se perguntando aí, amigo do Tênis, tá aí minha consulta, e minha cirurgia, e meu procedimento, vai ser remarcado? O que vai acontecer? Bom, as secretarias de saúde de Vila Velha, Cariacica e Serra disseram, né, que esses atendimentos à saúde estão normalizados, está tudo certinho. Só que em Vitória que atrasou um pouco, mas a Secretaria de Saúde vai entrar em contato com os pacientes para poder remarcar cirurgias, procedimentos e consultas. Por enquanto, é tudo que a gente tem. Tendo mais novidades, eu trago para a gente aqui no TN, tá bom? Volto com vocês. A população não pode ficar aí, né, desamparada, e muito menos os profissionais também não podem ficar sem o que eles tanto estão aí já lutando há bastante tempo. Mais do que justo ter um piso desse, né? Uma categoria que trabalhou tanto aí durante a pandemia, né? Vários heróis, uma categoria que foi dita aí como herói e efetivamente foi, precisa realmente ter um piso justo e digno para sobreviver. Tem que lutar mesmo. Valeu, Luciano, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Valeu, Luciano. Olha, vamos chamar a Vanusa Santana, que tem informações para a gente sobre uma mulher que, depois de descobrir uma traição, teria sido espancada pelo marido. Vanusa Santana já está aqui para explicar essa história. Essa mulher está internada, Vanusa, é isso mesmo? Boa tarde para você. Isso mesmo, Bruna Maria, boa tarde para você, muito boa tarde para o George, para o pessoal que nos acompanha de casa. Essa mulher chegou agora há pouco aqui no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Ela veio transferida do de São Pedro, para onde foi socorrida nas primeiras horas da manhã de hoje, depois de ser aí brutalmente agredida pelo marido, um homem de 44 anos. Toda a confusão aconteceu dentro da casa da família. Essa mulher teria presenciado aí o marido enviar mensagens amorosas para uma cunhada. Vendo toda aquela cena, a mulher se aproximou do marido e então pediu satisfações, né? Tentou conversar ali, mas ele não aceitou não, né? Logo partiu para cima dela com vários socos. Essa mulher ficou com o rosto muito desfigurado porque ela recebeu muitos socos ali na região da face. E aí, segundo ela, o relato que ela fez à Polícia Militar é de que ela teria ainda tentado impedir que ele fosse até a cozinha para poder pegar uma faca. Toda essa cena foi presenciada pela filha do casal, que aí ela conseguiu correr, foi até a rua, encontrou uma viatura e aí sim pediu socorro aos policiais. Esse homem de 44 anos foi preso e levado para o plantão especializado da mulher, onde permanece aí para poder ser autuado. Já a mulher, como eu disse, no primeiro momento, ela foi levada, socorrida ali para o pronto atendimento de São Pedro, recebeu os primeiros atendimentos ali, só que devido à gravidade desses ferimentos na região da face, eu cheguei a ver inclusive uma foto dela, ela está com a boca, a região ali próxima à boca, bastante desfigurada. E aí os médicos acharam por bem transferi-la para cá, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, que fica no Forte São João, justamente para ela passar aí por um exame mais detalhado. Ela vai passar por uma tomografia computadorizada para ver se houve realmente, se vai acusar se houve esse trauma na região da face. Então, essa mulher de 37 anos foi brutalmente agredida pelo próprio marido porque tentou pedir aí satisfação, tentou conversar sobre uma possível traição dele com uma cunhada. Bruna, George. História até quando, hein? A gente vai ter que contar essas situações aqui. Que trauma para essa filha também, enfim, quem presenciou isso? Coitada dessa mulher. Infelizmente, estatística aí para violência contra a mulher, né? Infelizmente. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Qualquer novidade sobre o estado de saúde dela aí, Vanusa, pode voltar com a gente para atualizar também. Agora, olha só, uma imagem a gente vai ver agora que deixa a gente apavorado. Bota aí na tela.
Esse jovem está atravessando na faixa de pedestres. Nossa Olha só o que acontece. Ele é atingido primeiro por uma moto com muita violência. Vai repetir para a gente ver com mais detalhes. E na sequência, depois da moto, ele cai e vem logo em seguida um carro. Nem dá tempo de frear. O carro acaba atingindo esse jovem também, ó. Mas não passa por cima, né? A gente percebe que o carro arrasta ele para frente. Até tentou frear um pouquinho, né? Dá para perceber, Parece que sim. A pista estava molhada, mas foi tudo realmente muito rápido. Agora, ele estava atravessando na faixa de pedestres, né, gente? Isso aí aconteceu no bairro Muxaba, em Guarapari. Segundo informações de testemunhas, o motociclista, né, que é o primeiro que atinge esse rapaz, chegou a parar, né, para prestar socorro à vítima, mas o carro parece que não parou não, viu? Seguiu a vida. Não teria prestado socorro aí a esse jovem, de acordo com testemunhas. Esse menino, ele estava seguindo para uma padaria no momento em que ele foi atropelado e, por incrível que pareça, tá, gente, ele teve só ferimentos leves. Nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Tem a idade dele? Não, a gente não sabe a idade dele. Aparentemente é um jovem, né? A gente observa ali pela imagem que é um rapaz jovem. Quem trabalha, quem mora ali nessa região, relata também que é constante acidente ali, que essa faixa de pedestres seria só enfeite, tá? Normalmente os carros não param para os pedestres que estão ali e precisam atravessar. Pois é, e dá para ver muito bem, né? O rapaz está seguindo ali na faixa de pedestre, ele está andando. Ele não saiu correndo para atravessar, ele está andando. Olha. E a moto estava em alta velocidade, isso é um fato. Isso é um fato. Então isso é um fato. Fica o apelo aí, né, para a Prefeitura de Guarapari, enfim, o órgão que é responsável por essa pista aí, para olhar com mais atenção, né? De repente é necessário um redutor de velocidade, que seja um sinal, que seja um quebra-molas, enfim, alguma coisa aí, já que de acordo com as pessoas que vivem ali, é constante acidentes. Nossa, um absurdo. Agora, boa recuperação aí, né, para esse jovem, um milagre, realmente atropelado 2 vezes, né? E que bom que ele está bem, né? Que bom. Você tinha dito antes. Isso aí. Olha, depois do tiroteio promovido por criminosos ontem na região da Grande São Pedro, a polícia reforçou o patrulhamento no local. Mas o clima por lá ainda é de medo, tá, gente? A escola que ontem fechou as portas hoje voltou a funcionar, mas poucos pais mandaram os filhos para a aula. As aulas na escola Tancredo Neves, no bairro Santo André, foram retomadas na manhã de hoje, mas somente a metade dos alunos apareceu. Dos 312, apenas 150 compareceram. As aulas no turno da tarde foram interrompidas ontem, após um confronto entre bandidos dos bairros Conquista e Redenção. O fato aconteceu em frente à escola. Foi no final da manhã dessa terça. O tiroteio teria começado na rodovia Serafim-Derenze. De lá para cá, os bandidos vieram trocando tiros e espalhando terror no meio da rua. Quando eles chegaram aqui nessa rua, vários pais estavam aguardando os filhos saírem da escola. Eles estavam aqui, ó. Na hora que começaram a ouvir os tiros, teve muito pânico e correria. A maioria correu e bateu nesse portão aí, ó, pedindo para se abrigar aí dentro. Pais, alunos e funcionários ficaram abrigados dentro da escola durante o confronto. A polícia militar foi chamada e realizou buscas em atalhos das duas comunidades. A tensão entre os moradores rapidamente se espalhou. Cadê? Tá ouvindo, galera? Do alto, os policiais procuravam por cerca de 10 bandidos que teriam participado da troca de tiros. Parte deles aparece nessas imagens. Eles correm no meio da rua. Com medo, comerciantes chegaram a fechar as portas. No Cajum da região, os alunos ficaram abrigados dentro da instituição. Por conta da insegurança, os pais foram orientados pela direção da unidade. Atenção, pais responsáveis, devido aos acontecimentos de agora, né, o tiroteio que está acontecendo no momento no bairro, nós estamos suspendendo o atendimento agora na parte da tarde no Cajum. Inclusive a nossa ida ao cinema, né, com os adolescentes que estava previsto para hoje, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar no privado. Hoje, as aulas também foram retomadas no local, mas menos de 50% dos alunos apareceram. Depois das buscas da Polícia Militar na região, um adolescente foi apreendido com arma e drogas. Um suspeito também foi preso. É Tiago do Nascimento Muniz. Ele foi detido no Morro do Conquista, com drogas e munição. O criminoso já havia sido preso por tráfico de drogas em 2014.
Por conta do clima de insegurança na região da Grande São Pedro, o policiamento foi reforçado. Nossa equipe também voltou ao bairro Planalto Serrano, na Serra. O policiamento por lá está reforçado e o clima é de uma aparente tranquilidade, né? É bem diferente aí dos últimos dias, né, gente? Ontem teve protesto, troca de tiros e confronto entre policiais e criminosos. Um suspeito foi morto e um PM acabou baleado. Viaturas da Polícia Militar estão de prontidão no bairro Planalto Serrano. Circulam pelos blocos, principalmente o B e o C, que nos últimos dias tiveram os acessos fechados por uma manifestação. Para dispersar os manifestantes e liberar as pistas, as tropas especializadas da Polícia Militar utilizaram gás lacrimogênio e balas de borracha. Foi uma noite madrugada de muitos confrontos. Olha lá o policial baleado, olha lá. Um policial baleado e um homem morto foi o resultado desses confrontos. Pois é, essas cenas que registramos aqui agora pela manhã em nada se compara com o que aconteceu na segunda-feira à noite. Pelo contrário, muitas das pessoas que abordamos aqui, mas que não quiseram gravar a entrevista, contaram que dormiram bem, tanto à noite como à madrugada, e nenhum tiroteio foi ouvido por aqui. Com a presença da polícia, os ônibus circularam normalmente pelo bairro. A vida aqui volta à rotina, só não se sabe até quando. Em Cachoeira de Itapemirim, um homem foi morto após discutir com um suspeito de assaltos. Francisco José Nunes, de 39 anos, estava em um bar quando os criminosos chegaram. Ele foi baleado 3 vezes e ainda foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Francisco estava com essa arma e, segundo testemunhas, era para se defender de ameaças que vinha sofrendo. Dias atrás, ele teria discutido com um homem que estaria cometendo assaltos e furtos na região. A polícia investiga se essa foi a motivação do assassinato. TV Tribuna nas eleições 2022. Daqui a pouquinho você acompanha ao vivo a sabatina com os candidatos ao Senado Federal. Hoje vamos receber o candidato Gilberto Campos, do PSOL. Atenção, pais e mães, os meninos de 9 aos 14 anos devem ser vacinados contra o HPV. A vacina já está disponível nos postos de saúde de todo o estado, tá? E a vacinação, gente, previne doenças causadas pelo papilomavírus, como diversos tipos de câncer. Quanto mais cedo vacinar, melhor. Miguel foi vacinado hoje contra o papilomavírus humano, conhecido como HPV. Muito bem, está imunizado. Faz um joinha aí, filho. O Ministério da Saúde reduziu a faixa etária para meninos. Agora, os meninos a partir dos 9 anos de idade também podem ser vacinados contra o vírus. Antes, a vacina era disponível entre 11 e 14 anos. Quando soube, Alessandra fez questão de levar o filho para ser imunizado. Quando eu vi que a partir dos 9 anos agora essa vacina é liberada, aí eu tomei a decisão, conversei com meu esposo, tomei a decisão de vaciná-lo. O HPV pode provocar câncer, principalmente de útero, pênis e ânus. Mas por que a vacina deve ser aplicada ainda na infância ou adolescência? Quem esclarece pra gente é a pediatra e infectologista, doutora Ana Paula Burian. A principal importância é entender que a vacina protege de câncer. E a resposta da vacina é melhor e se sustenta por mais tempo quando eu aplico mais cedo. Os meninos, você consegue protegê-los quando você faz mais precocemente, assim como as meninas. A melhor resposta da vacina é quando eu faço abaixo de 14 anos de idade. Quanto mais precoce, a idade mínima é 9. A vacina contra o HPV está disponível em mais de 700 salas de vacinação localizadas nas unidades de saúde de todo o estado. É necessário a aplicação de 2 doses, com intervalo de 6 meses. Mas a cobertura vacinal ainda é considerada baixa. Segundo os médicos, é importante vacinar 90% desse público entre 9 e 14 anos de idade. Mas, por enquanto, aqui no Espírito Santo, apenas 40% dos meninos e 54% das meninas receberam a 2ª dose da vacina. E Miguel já sabe a importância em estar vacinado contra o HPV. Tem que tomar para prevenir as doenças e não passar mal, né?
Isso aí, Miguel. Ó, devido à paralisação dos profissionais da enfermagem, como a gente mostrou no início do jornal, nem todas as unidades estão aplicando a vacina hoje, mas amanhã deve normalizar. Vem comigo que eu tenho um recado importante para você, hein? Poder contar com os principais canais de jornalismo do Brasil e do mundo faz toda a diferença, não é mesmo? E escolher quando recarregar a sua programação no seu Sky pré-pago também. Assim você fica por dentro das notícias, séries, filmes, esportes e da programação perfeita para a criançada. E olha só que bacana, no Sky pré-pago você não paga mensalidades, você compra o equipamento e pronto, só recarrega quando quiser. Tem recargas de 3, de 7, de 15, de 30 dias. O dinheiro ficou curto? Tem problema não. Você faz uma recarga de R$ 9,90. Sobrou um pouquinho a mais? Ótimo, você faz uma recarga de R$ 25,90. Muito bom, né, gente? Então aproveite que nesse mês a instalação é grátis e você faz uma economia aí de até R$ 200. Maravilha, né? Depois disso, só fica de fora da notícia quem ainda não tem o Sky pré-pago. Você não vai perder essa, vai. Ligue 3003-9557 e na dúvida, vai de Sky. Vamos falar agora de um treinamento do Exército em bairros de Vila Velha. O objetivo é preparar os militares para possíveis operações. O exercício militar simulado inclui ações de combate ao tráfico e patrulhamento na região. Armas em punho, simulação de guerra. O exercício aconteceu na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. A ideia foi colocar em prática a ação do Exército no combate à criminalidade. Nós treinamos, a realização de algumas operações que são típicas das operações de GLO, como patrulhamento motorizado, patrulhamento a pé, controle de vias, vias urbanas, proteção de estruturas estratégicas, de pontos estáticos. Então são procedimentos comuns que nós precisamos adestrar, e esse exercício realizado fora da área militar, ele traz muito realismo. O treinamento no geral conta com mais ou menos 150 militares e todos eles passam por avaliação de desempenho. E para avaliar de forma bem real, existem militares que atuam como figurantes. Eles se passam por perturbadores da ordem pública, tipo bandidos, traficantes, pessoas nervosas, enfim. Tudo para a simulação ganhar áreas de realidade. Nós simulamos certas situações, como o encontro de drogas, de armamento, de pessoas, de elementos procurados pela polícia, onde a gente treina também essa abordagem, como proceder num incidente como esse. O comandante do treinamento não tem dúvidas. Exercícios assim agregam muito valor ao serviço militar. Você tira esse pessoal do quartel, você traz para um exercício, por mais que seja um exercício, mas você busca uma realidade muito grande. Você coloca ele para trabalhar, por mais que seja uma figuração, sejam militares, mas você tendo colocando ele diante de uma figuração, diante de um procedimento para ser avaliado, isso aí faz com que o empenho, e o procedimento, o adestramento, ele ganhe muito com isso, que é o que a gente precisa. O treinamento vai até amanhã. Já sexta, como forma de agradecimento, o batalhão vai promover apresentações de banda de música, serviço médico, orientação odontológica, exposição de material, viaturas e também um desfile militar. Gente, olha só esse busão bonitão que a gente vai botar na tela aí, ó. É o novo Transcol elétrico que chega ao estado na próxima semana, tá? 4 empresas que operam no sistema da Grande Vitória vão reforçar a frota com os novos veículos. 4 começam circulando. O coletivo, gente, acomoda aí 32 passageiros, tem catraca eletromecânica, além de ar-condicionado, antifungos, ácaros e bactérias também. Importante isso. A princípio, os ônibus farão o trajeto do terminal de Laranjeiras ao terminal de Campo Grande. É o mesmo itinerário da linha 515. E já tem sabatina com os candidatos ao Senado. Fique com a gente para conhecer as propostas de Gilberto Campos, do PSOL. Até mais, a gente já volta. TV Tribuna Eleições 2022. Essa semana o TN1 está recebendo os candidatos ao Senado para uma série de entrevistas. E hoje aqui com a gente Gilberto Campos, do PSOL. Gilberto Campos é historiador pela UFES, tem 65 anos
e é servidor aposentado do Fisco Estadual. É militante do movimento negro e das causas sociais. Em 2020, Gilberto Campos disputou as eleições para prefeito de Vitória. A entrevista com o candidato foi definida por sorteio na presença dos assessores. O candidato terá 10 minutos para falar das propostas ao Senado e 1 minuto para as considerações finais. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Candidato, olha só, um dos focos, a partir de agora, né, já tem os 10 minutos na tela, vamos à primeira pergunta. Um dos focos do programa do partido do senhor é justiça social deve ser o horizonte para combate às desigualdades. O que é justiça social para o senhor? A justiça social é você diminuir a distância entre os mais ricos e os mais pobres, você desenvolver, né, uma governança dirigida para aqueles mais necessitados, que no Brasil está chegando assim a números alarmantes, né? Hoje você anda pelas ruas da cidade e você vê o crescimento estrondoso de pessoas que estão morando na rua. Isso significa, né, desemprego, fome, falta de moradia, enfim. Além dessas causas estruturais, nós vamos trabalhar muito nas questões que foi muito falado no governo Bolsonaro, né, que é a questão dos costumes, racismo, feminicídio, né, enfim, todas essas questões, elas estão inseridas naquilo que a gente chama de causas sociais. No que se refere à segurança pública, candidato, o PSOL diz em um novo modelo de segurança pública com uma polícia desmilitarizada, cidadã e com formação em direitos humanos. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre esse conceito? Olha só, nós precisamos pensar num outro modelo de segurança pública que privilegie a prevenção e não só a repressão, né? Uma política de segurança pública que tenha como norte os direitos humanos, porque não existe oposição entre direitos humanos e política de segurança pública. Então, essa segurança pública que nós queremos construir vai ser construída com a sociedade, e a sociedade vai participar não só na construção dessa política, mas também acompanhar o desenvolvimento dessa política, né? Por exemplo, nós temos uma proposta de implantar nas câmaras das fardas dos policiais, aquelas câmeras, que uma coisa que já está acontecendo em São Paulo, reduziu 80% dos casos de letalidade. Isso nos vai garantir, né, que não morra policial, não morra pessoas transgressoras, não morra as pessoas que estão passando pela rua e recebem uma bala perdida, né? E isso também garante que o acompanhamento da sociedade nessas incursões que a gente vê da polícia, enfim. Então, é uma segurança pública voltada para o cidadão e para a comunidade, não só para a proteção do patrimônio dos ricos. Em relação também à segurança, é proposta também uma política nacional de drogas que regule e descriminalize o uso e o comércio de drogas no Brasil. O senhor acredita que essa descriminalização das drogas é a única forma de vencer o tráfico? Olha, eu acredito piamente nisso, isso já está sendo experimentado em outros países, está dando super certo. Eu estive lá no Uruguai e vi ali pessoalmente que as pessoas utilizam, por exemplo, maconha, por exemplo, na rua sem nenhum tipo de problema, né? E segundo as informações que nós obtivemos, a violência relacionada à questão das drogas, ela diminuiu drasticamente. Então, porque a política sobre drogas hoje no Brasil, ela ainda está pautada naquela política de guerra às drogas que foi construída lá na década de 70 nos Estados Unidos pelo Nixon. Então nós precisamos rever isso, porque não adianta você, por exemplo, chegar numa Cracolândia, tirar aquela monte de gente de uma rua e passar para outra rua. Então, para nós, a política sobre drogas, elas têm que estar relacionado à saúde pública e não à criminalização, porque não tem mais espaço dentro das cadeias, dentro dos presídios, de colocar pessoas que estão inseridas aí no tráfico de droga. Então, é uma política bastante eficaz. Agora, para o conservador ouvir a descriminalização da droga, o uso da maconha dessa forma, choca. O que dizer para esses conservadores? O nome já está dizendo, a pessoa é conservadora, a pessoa não quer que muda nada. E eu sou de um partido progressista. A sociedade tem que avançar, a sociedade não tem que regredir, né? Você tem que imaginar
que as coisas não podem continuar mesmo da forma como estão. Você tem que encontrar uma política mais eficaz para combater um problema muito sério que, do meu ponto de vista, repito, é um problema de saúde pública e não de criminalização, né? O Estado, ele tem a obrigação de fazer isso, porque o Estado gasta muito dinheiro, Jorge, fazendo essas incursões, essas coisas que a gente vê com a polícia, helicóptero, um monte de arma, isso é um dinheiro muito alto que se gasta. Pega esse dinheiro, coloca em educação, pega esse dinheiro, coloca na área de saúde, que é muito mais eficaz. Então, nós temos que rever. Não quer dizer que amanhã ou depois as pessoas já poderão entrar dentro da farmácia e comprar a droga a substância que ele utiliza. E assim, toda sexta-feira, né, a gente vê que todo mundo sai para tomar sua cervejinha. O álcool é liberado, a anfetamina é liberado, então cigarro é liberado. Então o álcool, por exemplo, ele causa muito mais violência do que qualquer outro tipo de droga. E isso aí é liberado. Você vê crianças, jovens, entrando numa distribuidora de bebida e saindo com garrafas de bebidas alcoólicas, matando o álcool. Isso não é proibido. Então a gente tem que rever no sentido de ajustar essas coisas. Candidato, falando em educação, uma das propostas é atuar no Senado com políticas públicas para ampliar as vagas em creches e criar programas de creches noturnas. Como é que funcionaria isso? Usaria, por exemplo, a mesma estrutura dos municípios? Eu quero te responder de outra forma. Existe o Plano Nacional de Educação, né, que tem 20 metas para uma educação pública, uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, né, que acompanha a vida escolar deste aluno desde a creche até o ensino superior. Só que o Plano Nacional de Educação, ele não foi implantado ainda porque ele precisa ser regulamentado. E ele não foi regulamentado. E os meus adversários que já foram ou são senadores, eles não tiveram essa preocupação, porque é ali que está a chave de tudo, a resolução de tudo em relação à educação, né? Então, nós vamos lutar com muita galhardia, no sentido de que esse Plano Nacional de Educação, ele saia do papel. Então, a minha equipe que formulou o programa, principalmente na área de educação, ele falou assim: Gilberto, é aqui que está a chave do problema para resolver o problema educacional do Brasil. Aí você inclui creche, ensino fundamental, ensino superior, tudo está acoplado aí nesse mesmo projeto. Falando em educação ainda, candidato, de acordo com uma tabela de fevereiro de 2022 do governo do estado, o salário de um professor iniciante no Espírito Santo é de R$ 2.120, o primeiro da tabela. O salário de um soldado iniciante é de R$ 3.735. Considerando aí o lastro da tabela, né, que é muito maior para a PM em relação ao lastro do professor, o que o senhor acha isso? O senhor acha justo pagar mais para a polícia e menos para a educação? Olha, todos têm que ganhar bem, todos os servidores públicos têm que ganhar bem. O problema é que o professor e a professora, eles ganham, em média, 60% do que ganha um outro servidor público que esteja no mesmo nível escolar, no mesmo nível de formação. Então, nós vamos equiparar isso, nós vamos igualar isso. Quer dizer, quando eu falo nós vamos, né, porque o Senado propõe projetos de lei, mas nós vamos trabalhar de forma que isso seja unificado, né, que um servidor público que tem o mesmo nível de formação, ele ganha igual, né, salários iguais para trabalhos e formações iguais. Candidato, o senhor é contra ou a favor a redução da maioridade penal? Eu sou contra. Por quê? Porque criança, ela tem que dar um outro tratamento. Criança, jovens, você tem que dar educação, você tem que dar formação, você tem que criar políticas públicas para segurar essa criança, né, e que não seja capturada pelo submundo. Então, para que essa criança não caia no submundo, o Estado tem que estar presente. E se a gente for em qualquer periferia, em qualquer comunidade, principalmente comunidades negras, isso não acontece, o Estado não está presente. A forma do Estado estar presente é justamente com a presença da polícia em operações que a gente já viu aí que não resolve o problema. Então, não adianta falar em maioridade penal, minoridade penal, se você não fazer esse tratamento, você levar políticas públicas para esses setores.
Candidato, rapidamente, 48 segundos, sobre a reforma trabalhista. Qual a opinião do senhor? A reforma trabalhista, nós vamos revogar a reforma trabalhista, porque ela tirou muitos direitos dos trabalhadores, alterou significativamente a relação do capital e trabalho. E qual o resultado disso? Desemprego em massa. Então a gente tem que revogar essa reforma trabalhista. Sua entrevista já está chegando ao final, candidato. Agora o senhor tem 1 minuto final para falar diretamente com quem está te assistindo. Para as considerações finais, o relógio já vai ser colocado na tela, contando a partir de agora, por favor. Eu queria me dirigir ao eleitor e eleitor capixaba, que nós estamos chegando na reta final da campanha e as eleições para senador, ela se decide justamente no dia das eleições. Isso ocorreu nas últimas eleições para o Senado, onde nós tivemos grande surpresa. E eu sei que eu vou surpreender nas urnas, porque nós temos ainda um universo de 70 pessoas, 70% da população que ainda não escolheu o seu candidato para o Senado. Não entre no tal do voto útil, do menos pior, vote no melhor. E o melhor é Gilberto Campos, número 500, e eu sou do PSOL, junto com a minha companheira Rafaela Machado. Até lá, no dia 2 de outubro, estaremos juntos comemorando a nossa vitória. Obrigada, candidato, pela entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado, candidato. Já já o TN1 volta e você perdeu o título de eleitor? Então se apresse, viu, amigo? Amanhã encerra o prazo para a segunda via e o TN1, claro, vai te mostrar como solicitar o documento. O TN traz ainda mais uma história de empreendedorismo, a salada da hora. E se você pensa em abrir um negócio, vai gostar de ver como o Rafael conseguiu bombar nesse ramo, tá? Não sai daí não, a gente já volta. TN1 tá de volta em você aí de casa. Perdeu o título de eleitor? Então fique atento, termina amanhã o prazo para pedir a segunda via do documento. Não pode ter pendência com a Justiça Eleitoral, não é mesmo, Luciano? O que o eleitor precisa fazer para solicitar aí essa segunda via? Pois é, meus amigos, já vou passar essa pergunta então para a Rosiane Marroque, que é membro do grupo de trabalho de mesários daqui do Espírito Santo, do TRE Capixaba, né? O que é necessário, Rosiane, para tirar a segunda via do título de eleitor? Boa tarde. Boa tarde. Então, é bem fácil, né? Na verdade, o eleitor não precisa nem sair de casa para tirar a segunda via do documento. Basta acessar pela internet o site do TRE Espírito Santo ou o site do TSE e lá em autoatendimento do eleitor tem a funcionalidade imprimir título de eleitor. Então, vai pedir alguns dados pessoais, o próprio eleitor imprime o título dele e pronto, fácil assim. Não precisa vir aqui então, né? Não tem necessidade. Não precisa comparecer ao cartório eleitoral para tirar a segunda via do título. Agora, mais prático ainda do que isso, é você ter o título de eleitor digital, né? Basta baixar no celular o aplicativo e-título, porque além do documento digital, você consegue ter acesso a outros serviços também da Justiça Eleitoral pelo aplicativo. Então, super fácil, baixa o aplicativo e-título, que está tudo certo. Exatamente. E é importante a gente falar para as pessoas baixarem o aplicativo antes da eleição, porque no dia da eleição não vai estar disponível para download. Então, baixa antes o aplicativo no celular, faça o seu login, que aí no dia da eleição você pode usar normalmente o seu aplicativo. E claro, tem aquela regrinha de sempre, né? Tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral, tudo certinho. Exatamente, né? O eleitor ele precisa estar com a inscrição regular para emitir a segunda via do título pela internet. Inclusive pelo aplicativo também, né? Exatamente, ele vai baixar o aplicativo, vai pedir dados pessoais, vai pedir inclusive algumas perguntas, né? Você vai ter que responder algumas perguntas sobre o seu cadastro com a Justiça Eleitoral para você ter acesso ao seu documento digital. Lembrando o seguinte, quem já fez a biometria, né, o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral e tiver a foto lá no aplicativo, não precisa de nenhum outro documento para votar, basta apresentar o e-título no celular. Agora, se você baixou o e-título e o seu documento não tem ainda sua foto, além do e-título, você precisa levar um documento oficial com foto. Então, só para relembrar, isso pode ser feito só até um dia antes das eleições, né? Não pode deixar para a última hora não, hein? Tá prestando atenção, né? Amigo do TN, não pode deixar para a última hora. Exatamente, é muito importante que o eleitor baixe o aplicativo até a véspera da eleição, porque o download do aplicativo não estará disponível no dia da eleição. As pessoas que baixaram previamente conseguirão acessar o seu documento, mas se você deixou para baixar no dia da eleição, aí você já não vai conseguir mais.
Perfeito, então não tem desculpa, obrigado. A gente falou aqui com a Rosiane Marroque, ela é membro do Grupo de Trabalho de Mesários do TRE, vai ter serviço pra caramba daqui pra frente, né, Rosiane? Correria boa. E olha só, não tem desculpa, viu? Aquela coisa de que o gato comeu, o cachorro levou embora, pegou fogo, não tem desculpa. Baixa o aplicativo e fique em dia com a Justiça Eleitoral, não é isso? Volto com vocês, Bruna e George. Não tem desculpa. Agora, Luciano, só para reforçar, né? Você está falando aí do e-título no celular, não pode entrar, não vai poder entrar com o aparelho celular na cabine de votação, né, Luciano? O celular vai ter que ficar com o mesário. Exatamente, um ponto interessante que a Bruna levantou é a gente não pode entrar com o celular lá no local de votação, na cabine. Mas o título você fica ali, se apresenta para o mesário, né? Mesmo estando no celular. Na verdade é o seguinte, portar o aparelho celular na cabina de votação é que é proibido, né? Então você não pode, naquele momento que você vai até a urna eletrônica para dar o seu voto, é que você não pode estar com o seu aparelho de celular, né? Você vai chegar à sessão eleitoral, vai se identificar, o mesário pergunta, até se você não levou, né, o e-título no celular, ele pergunta se você tem aparelho celular e vai ter um local lá destinado para que você deixe o seu aparelho e após a votação você mesmo pega o seu aparelho de volta e tá tudo certo. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Tá vendo, né? Eleitor, eleitora, amigo, amiga do TN, não tem desculpa não. Aquela história de que o gato levou embora, cachorro comeu, pegou fogo, alagou, o rio levou embora, não tem desculpa. Baixa no celular antes das vésperas das eleições, isso é muito importante. Se você tiver que levar o celular, deixa com o mesário, ele já vai saber, vai fazer a pergunta para você entrar na cabina de votação tranquilo, em dia, em paz com a Justiça Eleitoral. Não é isso, pessoal? Volto com vocês. O importante é votar, tá, gente? O importante é votar. Isso aí, Luciano. Obrigada pelas informações. Agradeço também a nossa entrevistada. Olha só, 12h, 46 minutos, muita gente já almoçou, mas tá aí, né? Na hora do almoço, a gente, por exemplo, ainda não comeu. Agora, que tal uma salada especial sem cardápio? Você mesmo faz suas escolhas e com direito a molho especial, hein? A variedade light é grande, tá, gente? Mas para aqueles que não abrem mão de um doce, tem muita coisa boa também. Vamos ver. Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Escolhe aí. O que você quer? Tem de tudo, viu? Verduras, frutas, legumes e molho. Muito molho especial. Né, Laís? Os molhos aqui são maravilhosos. O pesto deles é incrível, eu adoro. E o molho mostarda também. Variedade é tudo, né? Principalmente quando a gente tá com fome. É difícil até de escolher. E aqui tem light e engordite também. Vai do gosto do freguês. A gente tem mantido essa rotina de vir aqui. Todo dia tem uma salada diferente, uma mistura diferente. E é legal ter essa diferença assim todos os dias, né? Do que todo dia você tá comendo a mesma coisa. A gente que todo dia da semana a gente tá testando e provando alguma coisa. Bem gostoso. Bem diferente, né? Sim, com certeza. E muito mais saudável do que ir num self-service e comer batata frita, banana frita. Esse é o que tem. Com certeza, né? Só que vocês viram um bolo ali agora há pouco que deu vontade. Olha a sobremesa chegando. Só que não é light não, é engordite, como eu falei agora há pouco. Ele já deixou claro pra gente, ó, esse aqui é pra comer mesmo. Não é nada de light aqui não. Mas ele já mostrou um contraponto também, ó, esse é. Olha como é que ele já deu essa balanceada pra gente. Você malha, mas come também alguma coisinha diferente. O empreendimento é do Rafael. Ele está há 3 meses trabalhando aqui em Vitória no restaurante que ele montou. Nosso amigo é de Fortaleza e trouxe um pouquinho do tempero nordestino para cá. A gente também tem a variedade da crepioca, da tapioca, dos omeletes, né? O cliente chega, escolhe os ingredientes e sobe para a cozinha para ser feito. É que tem uma variedade muito interessante, quer ver? Ali, Bruna, vou mostrar ali pro pessoal amigo do TN, ó. A pessoa pode montar o prato dela, a salada dela, como a gente já viu aqui, né? Os clientes chegando, pedindo para montar. Tem também aqui, ó, pratos prontos, que já estão congelados, né? Pratos já feitos, né? E como é que funciona, Rafael, isso aqui? Olha só, a gente lançou a novidade da marmitinha fit do bobó de camarão, né? Que vem acompanhado com um arroz branco e uma farofinha de linguiça. Então a marmita fit, ela já facilita a vida daquelas pessoas que não tem uma correria muito grande, né? Que não tem tempo para cozinhar. Quem
Quem agradece, claro, é o cliente. Tudo muito saudável, a praticidade, a rapidez. Então é isso que acaba atraindo, né? A qualidade, saúde e o atendimento rápido. O Rafael é personal trainer também e não pretende largar a profissão. Mas o empreendedorismo veio para ficar na vida dele e agora tem o maior prazer de conciliar as duas atividades. Eu larguei minha profissão em Fortaleza, né? Eu sou personal trainer, profissional de educação física e estou tentando conciliar agora aqui em Vitória as duas coisas, gerenciar, comandar a loja e também aumentar a minha cartela de clientes, né? Não é fácil assim essa mudança radical, né? Meus clientes eram de mais de 10 anos, mas aos poucos eu estou conseguindo conquistar os capixabas e estou me apaixonando pela cidade, né? Que fome, hein? Para conhecer melhor o trabalho, vai lá no Insta, @EasyGreenVitória, @EasyGreenVitória. E olha, agora a Luísa Daier tem um recado pra gente. Casa do Serralheiro esmaga preços. Quer ver? Então confere aqui na tela comigo. Coluna pronta, R$ 69,90 a peça. Telha Galvalume, R$ 39,90 o metro. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Etibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Liga pra gente, vai? Queremos te atender. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Obrigada, Luísa Daier. Gente, uma cena chamou a atenção de banhistas em Guriri, São Mateus. Dá só uma olhada. O filhote da espécie baleia de Bride, não muito comum no nosso litoral, encalhou na areia. O animal, com cerca de 10 metros, estava bem debilitado e com marcas de mordida de tubarão. Ele foi monitorado pela Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Jubarte, que conseguiram desencalhar a baleia. Desde o início da temporada das Jubarte, que vai de junho a novembro, 7 animais encalharam na Costa Capixaba. Vamos falar agora de Mulheres Poderosas? Um projeto criado pela comunidade do bairro Resistência, em Vitória. Olha só, além de gerar renda para as alunas, fortalece a autoestima por meio da informação de amizade. Seja muito bem-vinda à aula de cocada de cacau com a tia Rita. Agora é mexer até o ponto de cortar, jogar na bancada para fazer o corte da cocada. E para dar o ponto certo, tem que mexer bastante, viu? É ótimo, eu gosto muito de cozinhar, fazer ainda mais doce, né? E a professora, como é que ela é? Ensina direitinho? Maravilhosa! E nessa turminha de mulheres poderosas, tem aquelas alunas que só ficam olhando, você sabe, né? Vocês estão aqui para aprender ou para comer? Os dois, né? Claro que a gente não vai ficar de fora na hora que estiver pronto, né? Cocadinha boa ali de cacau, né? Nossa, uma delícia, maravilhosa. Vou fazer também na minha casa, né? Mas a gente também já aprendeu e a gente já sabe os passo a passo mesmo. Essa turma é de um projeto chamado Mulheres Poderosas, que funciona numa casa do bairro Resistência, em Vitória. Tem cerca de 90 apoiadoras e surgiu há 4 anos. Aqui, sob as orientações da tia Rita, a mulherada aprende um monte de coisa. Aprender para empreender. E a gente está organizando mais para frente uma feirinha para tudo que as poderosas aprenderem aqui nas aulas, a gente está colocando na feirinha para estar vendendo e gerando renda. E essa é uma baita de uma oportunidade para uma renda extra, é ou não é? Dependência financeira é muito ruim, mas a independência financeira é a melhor coisa, que você pode fazer o que quer, na hora que quer, de acordo com o seu ganho. Tenha uma coisa também chamada administração financeira. Não gaste mais do que você possa.
Você lembra da Dona Irene? Pois é, enquanto ela vai mexendo lá dentro, a gente vai papeando aqui fora. Mexe aí, hein? Para de mexer não, faltam 20 minutinhos só. Tô aqui com a Joana. Joana, deixa eu ler o que tá na sua camisa. Mulheres Poderosas da Grande Vitória. Sim. Como é que esse grupo nasceu? Nasceu que eu sofri violência e tive a necessidade assim, de um acolhimento e não tinha. Aí eu comecei a ficar pensando o tempo todo que tinha que ter muitas mulheres por aí igual a minha situação, que deveria ter um acolhimento, né? E fazer um trabalho junto. Aí eu criar um grupo de zap, comecei a convidar e falar, veio o nome de Poderosa, todo mundo na hora falou assim, é bom, vamos colocar. Todo mundo gostou do nome. Sim. Convidei aqui minha vizinha, que são vizinha minha, que eu moro aqui na mesma rua, e foi aparecendo Poderosa do Jardim Camburi, Poderosa da Serra, Poderosa de vários cantos. Que história linda, né, amiga do TN? E o resultado é um lanchinho também, né? Por que não? É bom que a gente divulga o trabalho dessas mulheres super poderosas. A gente brinca, se diverte, além de aprender a fazer alguma coisa para estar gerando renda. Esse é o objetivo do grupo, falar sobre a violência, fazer a gente aprender para poder estar vendendo e criando renda e trazer uma vida mais tranquila para a gente. Informação é tudo que a gente pode ter. Que bacana, né, gente? Mais informações sobre o projeto, anota aí o telefone, é o 98894-5906. Beijo enorme para vocês, TN1 tá terminando. Até amanhã. Tchau, até amanhã.